quando que começa a mitologia entre os humanos? Contar histórias? Puta, acho que é o primeiro maluco que desenhou na primeira caverna. Não, mas eu não quis dizer no sentido da palavra. Eu quis dizer de contar deuses mitológicos. Primeiro foram os gregos. Teve os vikings. Antes, não, vikings é bem depois. Bem depois. Bem depois. Vikings é depois. É 700 depois de Cristo. Tá bom. Mas antes de grego, você tem os aborígenes, já contavam essas histórias de 30 anos, 30 mil anos, 40 mil anos, eles já desenhavam na parede. E já tinha esses arquétipos. Já tinha, e já era magia. Só que hoje é interessante também o conceito que eles tinham de magia, a psicologia explica. Imagina que era uma magia, era você chegar numa caverna, imagina que a gente está na época da pré-história. Então a gente precisa caçar o mamute. O mamute é gigante, ele vai trucidar a gente. Põe pra decantar. Então ninguém tem coragem de bater no mamute. Aí eu sou um xamã. Eu falo, não se preocupe, eu vou fazer aqui os desenhos. Aí a gente desenha os homenzinhos caçando o mamute na caverna. Homenzinhos espetando o mamute com flecha. Mamute morto. E aí eu juntava todo mundo e a galera começava e gritava e consumia umas ervas, né? Ficava todo mundo muito louco. E aí a galera pegava as lanças e ia caçar o mamute. E aí, claro, ficava todo mundo meio doido e matava o mamute. Aí os caras falavam, pô, isso aí é magia. Mas qualquer pessoa que já tenha visto algum jogo de rugby da Nova Zelândia já viu os malucos fazendo haka. Isso é famosíssimo, né? Que os caras gritam. Né? Cara, isso é magia pura. Só que a psicologia hoje em dia chama de moral, coragem, né? E na época os caras não tinham nome pra isso, eles só sabiam que isso mudava o espírito deles. Então olha que coisa fantástica, né? A gente chama de magia, mas tudo tem uma explicação, não existe nada sobrenatural. Existem coisas que ainda não foram explicadas. Mas eu acho que não existe nada que seja fora das regras, né? Se existe um Deus, ele criou um universo, e se o universo tem regra, por que ele quebra a própria regra? Não faz sentido. A troco de quê, né? Exatamente, então não criasse regra. Então tudo tem essa pegada, e é fantástico de explicar, né? E o triste, né, como Campbell falava, é que você tem os ateus e os crentes. E os crentes olham para a Bíblia e acham que é tudo de verdade, as mitologias, é tudo de verdade e tal, portanto eles são idiotas. E os ateus acham que tudo é mentira e que os caras são idiotas. E na verdade, tudo é símbolo. Tudo é uma imagem, tudo é alguma coisa que inspira. E aí, dentro da psicologia, a gente aprende a fazer magia, né? Nesse ponto de vista. Você tem o símbolo, você trabalha essa energia e você movimenta a personalidade. Mas você tem movimentação de energias que não são necessariamente vistas, que é magia. Por exemplo, eu posso... É o reiki, por exemplo. Não, mas por exemplo, existe eu enfeitiçar uma pessoa, existe eu promover que aquela pessoa caia em desgraça, ou promover que ela seja abençoada e prospere, ou tô falando besteira? Até existe, mas geralmente esse tipo que a gente chama de magia negra não tem fundamento. Normalmente, 99% de casos é algum charlatão que pega o cara desesperado, que a mulher perdeu o marido, daí fala assim, vou vender uma amarração. Então, o que os seus pais ingleses faziam lá? Culto à natureza. Então, é cultuar os ancestrais. E é a mesma coisa que basicamente a gente faz no terreiro, né? Que a gente tem entidades que incorporam os humanos e dão conselhos, e falam, explicam. Mas quando você vai no terreiro e a entidade fala o seguinte, você vai tomar banho de eucalipto, de tal, porque você tá doente ou você tá com 7 dias na semana, Isso. até no domingo, aí na segunda-feira você vai tomar disso, depois você vai lá no cruzeiro, vai acender uma vela, te passa lá uma lista. Ok. Se você for olhar, aquilo é tudo nonsense. Às vezes parece nonsense, mas você está lidando com energia mais sutil. É isso que eu tô falando. Então tem movimentação de energia. Tem. Que não necessariamente o humano, na ciência padrão, consegue enxergar e explicar. Tem muita Isso. coisa. Muita coisa. E é nisso que eu falei, não é perigoso essas brincadeiras de RPG que mexem com isso? Você não pode estar encostando em coisas
Ah, sim, também tinha esse toque de poder. É que a gente normalmente jogava com herói e não teve esse problema. Mal menos, né? Essa irresponsabilidade. Na primeira edição tinha, mas depois a gente tirou. E aí depois ele ficou uma coisa mais fantasiosa, mais pra explicar o Porque, na verdade, tudo que nós estamos fazendo, nós estamos mexendo com energia. Tudo, sem exceção. O meu nome, Marcelo, é uma vibração, que é uma energia. Então, eu posso falar Marcelo, mas posso falar outros nomes. Aliás, o que significa abacadabra, se é assim que se fala? Abracadabra é uma palavra mesmo. Ele significa assim, eu crio enquanto eu falo. Ah, não sabia. Abracadabra. Eu crio enquanto eu falo. Nossa. Porque naquela época você ainda tinha essa parte da oratória. A palavra tem muito poder. Sim, não tenho dúvida. Tem muito poder. Mas deixa eu voltar aqui então. Explica pra mim. O primeiro povo que se tem relato que criou um panteão, vamos colocar assim. Vamos lá. Os hindus têm, chineses. Acho que hinduísmo, mas quando a gente fala hinduísmo parece que é um monte de hinduísmo tem até hoje. De Deus do mesmo, mas eles não são um único panteão. A gente tem essa ideia de que é o panteão grego, mas não é. Cada cidade-estado tinha o seu núcleo de deuses. Não tinha internet, não tinha telefone, não tinha comunicação. Você podia nascer numa vila e morrer nessa vila sem nunca ter saído mais do que 1 quilômetro de onde você nasceu. Então quem eram os grandes responsáveis por passar essa cultura? Os comerciantes. Que eles iam de cidade em cidade e ouviam as histórias e levavam os relatos. O Homero, ele era caixeiro viajante. Então, por ele circular a Grécia inteira, ele juntou todos os relatos e ele foi contando as histórias. Então, o que aconteceu é que no século XVIII para lá, quando eles resolveram fazer mitologias e o estudo acadêmico das coisas, que eles reuniram todas essas histórias... XVIII. Você tá brincando. Nossa. Isso é muito recente, quando eles reúnem mesmo. Essas histórias, elas existiam esparsas, mas elas não eram conhecidas. Quando os caras juntam tudo para fazer as enciclopédias, eles descobrem, por exemplo, que Zeus tem 150 filhos. De trair a esposa, Zeus é maior fama, né, de cornear a esposa. E não era tão verdade. Na verdade, cada historinha, o Zeus ele tem uma história que ele tem a Hera e tal, eles se casam e termina. Aí você tem a história do Hércules. Mas o Hércules era o grande guerreiro, o herói, que ele faz os 12 trabalhos, as jornadas e tal. Mas o Hércules ele era tão foda que ele não podia ser humano. Então ele tinha que ser filho de Zeus. E aí os caras criam aquela história de que ele trai Hera, e a Hera tenta matar a mãe dos Zeus, e tenta matar o Hércules, e vai caçando e tal. Toda a história do Hércules que a gente conhece. Só que a história do Hércules ficou muito famosa. A história do Hércules tem 200 anos de diferença para a história do Zeus. Parece que é tudo a mesma história, né? É tipo a Marvel. Né? Mas não é. Às vezes você tem 200 anos de uma história de um deus pro outro. E eles incorporavam muito. Então, se eu tinha uma casa... E aí todo mundo gostou muito da história do Hércules. E aí os grandes caras da grana pagavam os poetas para criar histórias dos outros guerreiros. Então você tem lá o Jazão, você tem os Argonautas, você tem vários outros guerreiros. Por quê? Porque aí esses guerreiros também eram filhos de Zeus. Mas aí esses guerreiros eram o meu tataravô. Por isso que eu sou o rei aqui dessa vila. Tá certo. Então, para justificar a história de que a sua família era picuda, eles inventavam essas histórias para falar que eu sou neto. Mas você falou bem, Apolo. É a Marvel da época. Era cara. a Marvel da verdade. época. E aí o poeta Marvel falava, romana. quem é que ia falar que o cara é mentiroso? E aí os poetas eram os responsáveis, por isso que a palavra tem poder. O Pitágoras já sabia disso, Sócrates, os filósofos. E aí os caras contavam essa história. Quando a galera da Inglaterra junta tudo isso pra fazer as enciclopédias, eles olham e falam, olha a quantidade de filho que esse Zeus teve. Praticamente toda a família de nobre Tem um filho de inventou Zeus. um herói local que era filho de Zeus pra justificar que eles eram
ricos. E aí eles falaram, então já tá aqui. E aí, no século XVIII, eles falavam, tudo isso deve ser a história. E aí eles comprometem tudo. Tanto que você tem histórias do Apolo, que ele tem namoradas e namorados. Porque existiam algumas cidades da Grécia que eles tinham parte homossexual e tal, que o Apolo era o deus dos esportes e tal, e ele tinha namorado. Em outros lugares ele era totalmente hétero. Mas aí você vai ter inúmeros... Parece que os deuses gregos são mó promíscuos, mas não é verdade, né? Isso aí às vezes está separado, essas histórias, por 100 anos. 200, 300 anos até.